Bom dia, galerinha! Mais uma videoaula de matemática, hoje, 7º ano, correção de atividade do dia 21. Vem comigo! Primeira questão, produto entre números decimais. E aí eu vou lembrar que no produto de números decimais é um produto de fatores normal. Você vai esquecer a vírgula e vai multiplicar normalmente. 836 por 32, vai dar quem? 26.752. Só que, se é um produto de números decimais, eu tenho que ter vírgula. Pessoal, eu não tirei a vírgula para multiplicar normalmente? Não, você não tirou. Você apenas esqueceu dela, mas ela está lá. O que você vai fazer? Fiz o produto? Fiz, normalmente. E agora? Conto a quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula nos fatores. 8,36, duas casas decimais. 3,2, uma casa decimal. Conto a quantidade. 2 mais 1, 3. Então, meu número vai ter, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Olha a vírgula lá. 26 inteiros, 752 milésimos. Letra B, a mesma coisa. Produto de 54,01 por 2,5. Como é que eu faço esse produto, professor? Esquece a vírgula, não é tirar, é esquecer. E multiplicar normalmente. 5.401 vezes 25. Isso vai dar quanto, professor? 135.025. Mas, professor, não é um número decimal? É. Não tem que ter vírgula? Tem. E aonde que eu vou colocar? Lembra? Eu só esqueci. A vírgula continua lá. E como é que eu vou determinar a posição da vírgula? Contando a quantidade de casas decimais dos fatores. 54,01 centésimos, duas casas decimais. 2,5 décimo, uma casa decimal. Conto 2 e 1. 3 casas decimais, vou contar lá. 1, 2, 3, está lá a vírgula. 135,025 milésimos. Letra C, 1.108 inteiros e 8 centésimos. Letra D, 4 inteiros e 5 milésimos. Letra E, 0,043 milésimos, ok? Exercício 2. No exercício 2, ele pede o quociente entre dois números decimais. E eu fiz o mesmo estilo. Fiz 2 e o restante a gente está colocando as respostas. Primeira coisa, para que haja uma divisão entre números decimais, a quantidade de casas decimais após a vírgula tem que ser exatamente igual. Aqui eu tenho 2, aqui eu só tenho 1. Então eu preciso que aqui também tenham duas casas decimais. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero. Por quê? Quando eu tiver um zero aqui, eu vou ter duas casas decimais aqui e duas aqui. Então, o que eu posso fazer? Posso dividir normalmente. Lembrando que zero na frente, ele não tem valor absoluto, então eu posso tirar. Então, quem eu estou dividindo? Uma divisão natural. 478 por 20. Começo com 2, que vai dar 40, resto 7. Abaixo 8, 78 por 20 vai dar 3, 60. Resto 18. E aí, professor, não posso dividir. E aí, como é uma divisão natural, eu vou colocar a vírgula. Ué, mas professor, o senhor não fez ela uma divisão natural para poder dividir? Foi. E agora está voltando com a vírgula? Tô. Por quê? Desde o início a gente está fazendo uma divisão quociente de números decimais. Então a resposta, muitas das vezes, vai ser um número decimal. Então, vírgula lá, eu acrescento tantos zeros quanto eu quiser. 180 dividido por 20, 9, resto 0. Então, o que é o quociente da letra A? 20. Letra B, 1,23 dividido por 0,03 centésimo. Ó, duas casas decimais, duas após a vírgula. Não é igual? É. Então, o que eu posso fazer? Tirar a vírgula e dividir normalmente. Lembrando que esse zero que está à esquerda, ele não tem valor. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso tirar. Então, é 123 dividido por 3. Começo com quem? Com 12. 12 dividido por 3, 4. Resto, 0. Abaixo, 3. 3 dividido por 3, 1. Resto, 0. Então, qual é o quociente de 1,23 dividido por 0,03? 41. Tá ok? Lá em cima, do outro lado, a gente tem letra C, 10. Letra D, 720. Letra E, 12. Lembrando, aonde tiver quantidade de casas decimais diferentes, eu vou igualar. Aqui eu preciso de mais uma, por quê? Aqui eu tenho duas. Aqui eu preciso de mais duas, por quê? Porque aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Não preciso acrescentar nada. Só eliminar a vírgula e dividir normalmente. Na 3, ele me dá uma expressão decimal. E uma expressão eu tenho duas formas de resolução.
pelos símbolos e pelas operações. Símbolo, parênteses, colchetes e chaves eu não tenho. Mas eu tenho as operações adição, subtração e adição. O que eu resolvo primeiro? Entre adição e subtração, que aparecer primeiro. E apareceu primeiro adição. Como é que eu faço adição? Vírgula embaixo de vírgula. Somando 97,72. Mas, professor, subtração e adição. Subtração e adição, o que veio primeiro? Subtração. Então, subtrai. 15,788. Mais 5, professor, soma, vírgula embaixo de vírgula. Aí você vai falar, professor, 5 não tem vírgula. Tem sim, olha lá. Atrás do número de ordem natural, o último, a vírgula está lá. Vírgula embaixo de vírgula, 20,788, letra E. E a 4? Ele me dá a largura e o comprimento de um quadrado e pede que se calcule a área. Lembrando que largura é a mesma coisa que altura. Comprimento é a mesma coisa que base. Professor, por que altura e base? Porque a área de um retângulo é dada pelo produto, pela multiplicação da base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura. Como é que eu multiplico dois números decimais? A gente viu lá atrás. Esquece a vírgula, multiplica normalmente. E depois, conta o número de casas decimais. Isso aí. E aí eu vou encontrar esse número lá na letra B. Questão 5 da folha de resolução. Uma empresa utiliza o índice de massa corporal inventado por ela própria, na qual divide por 2 a soma entre altura e peso por 2. Sabendo que o índice de massa corporal de Juan, sabendo que sua altura é de 1,78 m e seu peso de 72,3, qual é o índice de massa corpórea de Juan? Bom, primeira coisa, vou somar esses dois números decimais e depois dividir por 2, tá ok? Vírgula embaixo de vírgula eu vou ter 74,08 centésimos. Dividindo por 2, lembra que eu tenho que igualar o número de casas decimais. Como é que eu igualo? Acrescentando zeros após a vírgula. E aí eu vou dividir normalmente. Vou encontrar 37,04, que é a letra C de casa. Ok? 6. Em um feirão, Juarez aproveitou a promoção e comprou 7 agendas a R$ 1,32 cada, dando um total de R$ 9,24. 4 canetas que custaram 26 centavos, dando um total de R$ 1,04. E 45 lapiseiras, ao custo de cada uma R$ 1,22, dando R$ 54,90, ou 9 centavos. Tá ok? Bom, somando esses três aqui, vírgula embaixo de vírgula, o total da compra de Juarez foi R$ 65,18. Dando R$ 65,18. Ao vivo é assim mesmo, gente. Acontece de tocar telefone, de ir lá piscair, filho chamar. Bom, sabendo que a compra ele pagou com uma nota de R$ 100, qual o troco dele? Bom, a gente já sabe que o total da compra do Juarez foi R$ 65,18. Como é que eu faço isso? Subtraindo dos 100, 65,18. Lembrando, posso acrescentar zeros, ok? Para que eu tenha zero embaixo de zero e posso fazer a subtração normal. Lembrando, quem empresta sempre cede uma dezena e quem cede a dezena empresta 1 para cada um, dando um total de R$ 34,82. Exercício 7, tá ok? No exercício 7 é um exercício de potência. O que é uma potência? É um número que a gente chama de base multiplicado por ele mesmo tantas vezes quanto o expoente determina, tá ok? Por que você sublinhou aquele 2 e o 3, professor? Porque eu estou indicando que o 51,2 se multiplicou por ele mesmo duas vezes porque o expoente 2 mandou. Por que você circulou esse 3, professor, do 8,02 centésimos? Porque o 80,02 está se multiplicando por ele 3 vezes como o expoente manda. Bom, multiplicando duas vezes, eu vou lembrar que multiplicação de números decimais esquece a vírgula e multiplica normalmente. E no final, conta o número de casas decimais, dando um total de 2.621,44 centésimos. Bom, a mesma coisa. 8,02 vezes 8,02 vezes 8,02. 515 inteiros, vírgula, 849.608 milionésimos. Professor, por que aqui não teve repetição de um monte de número? Porque aqui, gente, o expoente é zero. E a gente aprendeu lá no 6º ano que qualquer número elevado a zero é sempre 1, inclusive decimal.
E a letra D, professor? Esse número elevado ao cubo vai dar o 0,000000000,64. Ok? É muito zero, trava a língua. E o último, professor? Elevado a 1. Bom, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 0,512 milésimo elevado a 1, 0,512. Bom, raiz quadrada. A raiz quadrada, gente, o primeiro passo é transformar de número decimal para fração decimal. E para quem esqueceu como é que eu achei esse 100 aqui, ó, é porque aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui eu tenho 4 casas decimais, daí 10 mil. Aqui eu tenho 2, 100. Aqui tem 4, 10 mil e assim por diante, tá ok? Mas como é que eu faço a raiz? Bom, transformei em fração, eu vou extrair a raiz do numerador e raiz do denominador 100 ao mesmo tempo. Raiz de 121, 11. Raiz de 100, 10. Só que a gente está extraindo uma raiz de um número decimal e não de uma fração decimal. Então eu vou voltar. Se o número de casas determina o número de zero, o número de zeros vai me dar o número de casas. Meu 11 passa a ser 1,1 com uma casa decimal. Tá ok? A mesma coisa para o 0,0004 décimos de milésimo. É o 4 sobre 10 mil. Extrai a raiz de 4. 2. Extrai a raiz de 10 mil. 100. Vou transformar de fração decimal para número decimal. Como, professor? Se o número de casas indica o número de zeros, o número de zeros indica o número de casas. 2. Com duas casas decimais, 0,02 centésimo. Letra C, 0,8. Letra D, 0,25. E letra E, 0,1. Ok? Dá um tempinho para vocês copiarem. Bom, gente, nossa videoaula encerra aqui. Fizemos todas as correções dos exercícios do módulo 1, do capítulo 1. E agora a gente vai começar na próxima semana o módulo 2, tá ok? Obrigado, continue fazendo sua quarentena, continue se cuidando e até a nossa próxima videoaula.